Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 10 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2025 traz como tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 10, a parábola das 10 virgens. Esperar requer preparo de qualidade diretamente proporcional ao evento esperado. Mostra também o cuidado devido que a noiva deve ter enquanto espera o noivo, que é Jesus Cristo. A preparação para o cortejo do noivo. 10 virgens. A metáfora aponta para a preparação. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É comum Jesus fazer comparações entre duas ideias através de suas partes. O cortejo das virgens com lâmpadas para acompanhar o noivo era prática comum da época e na parábola se torna um instrumento para facilitar a compreensão da mensagem que Jesus Cristo queria passar sobre o reino dos céus. Ele disse: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Percebe-se que o foco principal não é o comportamento das virgens, e sim a comparação do início desse reino com as partes das bodas, onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. O que se requeria do cortejo nupcial? Segundo estudiosos da Bíblia, e também no desenvolvimento da própria parábola, vemos que seu objetivo é manter a sua igreja focada na volta de Jesus, como também no preparo devido. E também quanto à possível demora do noivo, fato que é notável no preparo das prudentes. A parábola aponta para a realidade como a igreja espera o Senhor. Tanto nos tempos passados quanto no presente, a maioria dos integrantes da igreja, de alguma forma, mostra sinais de envolvimento, uns mais, outros menos. O próprio texto divide em dois grupos, prudentes e nécias. William MacDonald diz sobre isso: as nécias representam os que professam aderir à esperança messiânica, mas que nunca se converteram, e assim não possuem o Espírito Santo verdadeiramente. No preparo, algo é imprescindível. O erro no preparo para esperar o noivo foi grave e se constitui um alerta importante para os dias atuais. A comissão, previamente preparada, tinha um destaque entre os demais convidados para as bodas, receber e ser recebida pelo noivo em primeira mão. O contexto tinha características graves, tais como hora incerta, escuridão da noite, responsabilidade pessoal perante o noivo. O destaque da diferença entre as virgens que esperavam o noivo foi a condição de esperá-lo por tempo indeterminado. O que foi caracterizado como derrota para 5 delas foi a pouca duração de suas lamparinas permanecerem acesas graças à falta de azeite. Isso se constitui um grave erro no preparo delas. Em um momento de escuridão, o azeite era imprescindível. A espera com qualidade evita decepções. O Espírito Santo, além de terem andado com Jesus durante aproximadamente 3 anos, nos planos de Deus, a continuidade no preparo dos discípulos de Jesus para a pregação do Evangelho da Salvação dependia que fossem cheios do Espírito Santo. Essa foi a falta grave das 5 virgens nécias. Se Jesus disse que o reino dos céus será semelhante às virgens que tinham azeite em suas lâmpadas, podemos nos perguntar de que vale uma lâmpada sem o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Quanto ao propósito de esperar Jesus voltar, se o texto bíblico diz que quem não tem o Espírito Santo não é de Jesus, vale a pena buscar o Espírito Santo para não incorrer no exemplo das virgens loucas. Prevenir é melhor do que remediar. Ditado popular que, se transportado para o propósito da parábola, pode evitar muitas decepções.
E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Segundo Spurgeon, é uma maneira que alguns somente buscarão abastecer suas lâmpadas quando estiverem para morrer ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito, a graça de Deus, isso resultará em uma falha eterna. Certo é que os membros da Igreja de Cristo nunca serão iguais. Mas quanto ao Espírito Santo, todos precisam ter, pois ele é o selo da promessa e o penhor da redenção dos salvos. Nada é tão ruim do que não possa piorar. A situação das virgens nécias agravou-se ante a negativa das prudentes ao pedido desesperado de compartilharem o azeite, pois suas lamparinas não se sustentavam acesa e já havia soado a voz do arauto quebrando o silêncio da meia-noite. Quanto à espera, Jesus disse: e sede vós semelhante aos homens que esperam o meu Senhor, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe a porta. A situação se agravou ainda mais, pois no meio de uma confusão, geralmente não se sabe o que fazer e qualquer proposta aparentemente plausível é aceita. As virgens prudentes sugeriram às insensatas que fossem comprar azeite aos que o vendiam e indo elas, o noivo chegou e a porta foi fechada. Assim, o que estava ruim ficou pior. Atos inoportunos resultam em atos ineficazes. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Esse ato das 10 virgens nécias, de desesperadamente gritarem pela abertura da porta, foram provocados por outro ato inoportuno, de sair de última hora, à meia-noite, para conseguir o azeite para que manteria suas lâmpadas acesas. Hoje, pessoas da Igreja do Senhor podem sofrer perdas, não projetadas por Deus para a sua vida, por não considerarem as prioridades de valores nas suas ações, sendo que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Uma outra aula deixada por Jesus nessa parábola é a convivência com igrejas mistas, com o grupo das 10 virgens, pessoas que ingressam na igreja, mas nem sempre cumprem o que Jesus propôs a Nicodemos, ou seja, o novo nascimento. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Para determinados efeitos, a totalidade de pessoas que formam a igreja nominal representa o reino dos céus, a exemplo do grupo das virgens. Isso acontece naturalmente desde o dia em que as pessoas aceitam fazer parte da igreja. No ministério de Jesus também aconteceu o mesmo. Para todos os efeitos, Jesus tinha 12 apóstolos desde o chamado feito por ele próprio. Vejamos o que Jesus disse sobre eles: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, mesmo sendo um dos 12. O convívio ainda hoje se constitui uma dificuldade para a igreja para efeito de representatividade. Em verdade vos digo que não vos conheço. Essa foi a resposta do noivo quando, no clamor das virgens nécias: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Qual foi a causa de tudo isso, segundo a parábola? Fazer parte do grupo e não se preocupar com azeite nas lamparinas. Somente fazer parte da igreja e até representá-la no mundo não é suficiente. É necessário nascer de novo. Concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes quando diz que manter a aparência de crente sem ser crente é um risco fatal. No dia em que Cristo voltar, a porta estará fechada para sempre. A parábola das 10 virgens é talvez o maior alerta que a igreja teve o privilégio de receber de Jesus. É um ensino que não deixa dúvidas quanto aos procedimentos de vigilância e prudência que o crente deve adotar na sua caminhada cristã, se não quiser ficar de fora do reino dos céus. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 10. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal.
Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.